capítulo 14, versículo de número 22, amém? Daqui a pouco nós vamos estar orando naquele clamorzão de oração em nome de Jesus, né? Aleluia. Daqui a pouco eu vou estar passando por microfone de novo para a irmã Maria Alexandre, estou orando juntamente com o evangelista e todos nós fazendo aquele clamor de oração em nome de Jesus. Diz assim, irmãos, Mateus capítulo 14, versículo de número 22, a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Queridos e amados irmãos, nós estamos nessa noite na casa do Senhor. É uma alegria estarmos aqui em espírito e verdade. Muitas foram as dificuldades, dores, enfermidades. As enfermidades hoje, principalmente a gripe. Você está bonzinho meio dia, quando dá 4 horas da tarde, de repente vem uma febre, vem entupimento nos narizes, vem dor de cabeça, vem algo muito forte. Mas se não for a misericórdia do Senhor, nós não estaremos aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Essa palavra, meus queridos amados irmãos, Jesus está despedindo as multidões ali, porque Jesus estava pregando a palavra. Jesus aqui ele ordena aos discípulos que entrem no barco, e eles entram no barco e vão para outra margem, ou seja, vão para o outro lado. Mas Jesus, irmãos, por que ele não entra no barco junto com os discípulos? Por que Jesus não despede as multidões junto com os discípulos? Porque Jesus aqui não queria perder tempo. Jesus queria despedir as multidões rapidamente, mas não que Jesus nesse momento aqui entrasse no barco com eles para dormir ou para descansar. Em outra passagem bíblica, Jesus está dormindo na popa do barco, mas aqui ele está despedindo a multidão para ir para o monte, para orar, para buscar a Deus, para se encher do poder da glória do Espírito Santo. E os discípulos rapidamente ordenados por Deus, eles entram no barco e eles começam a navegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. Veja que Jesus, meus amados irmãos, gostava de orar sozinho, gostava de orar à parte. Nós, você como cristão, nós como igreja, devemos orar aqui em unidade, devemos orar aqui em conjunto, devemos orar aqui em comunhão, sim. Mas você precisa tirar um momento da sua vida, no seu dia, para orar à parte com o Senhor. Quem nos deu mais exemplo, pastor, foi Cristo Jesus. Aqui Jesus queria ficar só. Jesus estava ali com muitas pessoas, com uma grande multidão, pessoas o apertando, pessoas o pedindo que o curasse, pessoas perguntando das Escrituras. Jesus queria ficar só. Jesus queria orar para o cara com o Pai, queria revelação. Jesus queria se encher da graça. Jesus queria se refletir a vida. E ali Jesus vai para aquele monte orar e buscar o Senhor. É tempo de reflexão, é tempo de tirarmos tempo para o Senhor, pararmos a parte, é tempo de tirar algum momento para ficarmos só e meditar naquilo que Deus quer para a nossa vida, porque Deus vai te usar para que você venha apaziguar a tempestade. Deus vai te usar para que tempestade e alto mar se cale-se, mas para isso você e eu precisamos nos colocar na brecha, darmos tempo para o Senhor nosso Deus. Aleluia. Nunca foi tão difícil tirar um tempo para Deus, porque a nossa vida ela é corrida. A vida hoje, o cotidiano, ele é rápido, e nós estamos percebendo e vendo que está faltando tempo para Deus.
Nós temos que tirar esse tempo, seja em meio em serviço, seja em meio viajando, na escola, em casa, seja nos afazeres. Precisamos tirar no mínimo 10 minutos de oração para Deus. Precisamos ler pelo menos um versículo da palavra de Deus durante o dia. Jesus saiu à parte para orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu imagino que os discípulos chegaram a indagar com eles mesmos, e eles chegaram a dizer, eu imagino pelos olhos da fé: cadê Jesus? Jesus, Ele nos coloca nesse barco para nós andar, para nós viajar e para o outro lado. Por que Jesus não está conosco aqui no barco? Porque nós estamos indo sozinhos e Jesus não vai conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus aqui nesse momento não estava no barco, mas aonde Jesus estava orando e despedindo a multidão, os olhos dele estavam ali vendo tudo o que acontecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele lago ali, irmãos, é um lago comprido. Aquele mar ali, ele é muito grande. E ali havia, de vez em quando, tempestades naquele mar, naquele lago ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus sabia que os discípulos precisavam ser testados. Jesus sabia que ali, aqueles homens que ele tinha escolhido precisavam ter prova, para que eles viessem confiar no seu poder. Jesus estando no barco ou fora do barco, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você crente, você servo de Deus nessa noite, você pode se perguntar: no barco tua casa, no barco saúde, no barco outras áreas da tua vida, aonde está Jesus? Por que Jesus está permitindo eu andar aqui só? Por que eu tenho orado tanto e não tenho visto Jesus? Por que o Senhor não está aqui comigo? Por que essa enfermidade não foi curada ainda? Jesus, ele vai chegar no teu barco, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora Jesus só vai chegar na tua vida, na minha vida, quando não há mais recursos humanos. Por que Jesus não vem logo na primeira vigília da noite? Por que ele não vem? Para que eu e você não venhamos nos gloriar em nós mesmos. Jesus, ele vem quando não há mais esperança. Jesus vem quando uma pessoa está despedida pela medicina. Jesus vem quando a tua vida está toda de baixo, de cabeça para baixo. Jesus vem quando não tem mais nenhum resquício de oportunidade. Jesus vem quando ninguém mais espera. Jesus não vem quando eu e você temos e podemos fazer algo. Jesus vem quando você tem orado, você tem se derramado tanto e o milagre ainda não aconteceu. Aí Jesus aparece, louvado seja Deus. A mulher no fluxo de sangue gastou tudo que tinha, enquanto naquela época já existia fé, já existia a palavra, já existia a pregação do Evangelho. Mas enquanto ela tinha dinheiro, enquanto ela tinha recursos humanos, ela não se ousou a procurar o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando os recursos acabaram, ela ouviu falar de Jesus, e que Jesus passava ali, e ela se moveu-se, arrancou forças da onde não tinha, e chegou aonde Jesus estava ali, e pela sua fé ela foi curada para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Versículo de número 15: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se. Versículo de número 23, irmãos, perdão, 24, melhor dizendo. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém, meus irmãos? O barco ali estava açoitado pelas ondas, pelo vento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E jamais ali os discípulos imaginariam passar por aqui. Agora o barco está passando por uma prova.
uma grande tempestade. Cadê Jesus? Aonde está o Senhor que nos chamou para o discipulado? Os discípulos não sabiam onde Jesus estava, mas Jesus estava orando ali. Jesus, quando despede a multidão, ele dia, cedo da tarde. E Jesus ali, quando despede os discípulos, ordena entrar no barco e despede a multidão, Jesus vai orar no monte. Jesus não ora ali somente por uma hora. Tem oração que é um minuto. Mas aqui Jesus, ele não orou somente por uma hora. Você vai ver no versículo aqui abaixo, na passagem bíblica, que Jesus já chegou ali, andando por cima do mar das águas, na quarta vigília da noite. A primeira vigília da noite é de 6 às 9 da noite. A segunda vigília da noite é das 9 às 12. A terceira vigília da noite é das 12 às 13. E a quarta vigília da noite é de 3 horas para 6 horas da manhã. Foi o horário, irmão João, que Jesus chegou onde os discípulos estavam. Jesus custou chegar lá. Mas era necessário Jesus demorar a chegar lá. Por que Jesus faz uma promessa para nós, irmãos, e nós esmorecemos? Logo a gente quer parar de orar. Vem uma frequência pesada de oração, porque não acontece nada, nós não vemos nada, nem uma folha balançar, nós queremos desistir da oração. Porque que quando Jesus faz promessa de curar, não importa a enfermidade, logo nós esmorecemos, desfalecemos da oração. Os discípulos aqui, irmãos, estavam desfalecidos. Eles estavam aqui, irmãos, já atribulados. Mas Jesus, irmãos, ele passa a tarde, o resto da tarde todo orando. Entra às 6 horas da tarde, até meia-noite. Hoje, raramente, meus irmãos e irmãs suas, a gente vê a igreja mais orando no dia de hoje. Antigamente, era 15, 20 minutos, meia hora de oração para chegar no culto. Eu ainda alcancei na minha fé, na semana de Santa Ceia, eram 7 dias de oração na igreja. Aleluia, glória. 7 dias. Se for botar 7 dias de oração aqui, irmão, será que os irmãos aguentam? Mas na semana da ceia, 7 dias. Aleluia. Eu servia ainda o quê? Quase 10 anos ainda assim. E tinha dia que eu estava cansado, enfadado, trabalhando na roça, suado, cansado, arrebentado. E eu dizia, meu Deus, hoje tem oração, já era um dia para descansar em casa. Aí o Espírito Santo dizia, vai, você tem que ir. Era de segunda a sábado. Até no dia da oração, até no domingo. Aleluia. Era assim, irmão, e Deus operava, e Deus agia. A gente vê que não era ruim, era bom, faz parte da palavra. Os discípulos aqui, irmãos, não contavam com isso. Porque Jesus, ele trabalha, irmão, na nossa vida, quando há coisas possíveis, ele não trabalha. Mas quando há impossíveis, é a hora que Jesus chega e Jesus trabalha na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a quarta vigília da noite, de que hora? A quarta vigília da noite, de 3 para 6 horas da manhã, foi a hora que Jesus se manifesta, irmãos. Aleluia. Foi a hora que Jesus se manifestou. O barco ali já estava se quebrando, irmãos. Jesus não se manifestou. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe como é? Nós temos que ter humildade e experiência. Muitas vezes a gente escuta muito crente: olha, diabo, tu até debaixo de meus pés. Tenha cuidado em falar isso. A gente fala isso, você tem que ter uma espiritualidade bem forte com Deus. Está preparado? Aleluia. Porque o inimigo é terrível. Sabe aonde estão os problemas, nossos problemas diante de Jesus, irmã Maria? Estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus caminhou ali por cima das águas. Louvado seja Deus.
Jesus ali, quando saiu da oração do monte ali, orando ao Senhor, ele vem caminhando por cima das águas. Ou seja, a grande tempestade que estava no barco, assolando, destruindo os discípulos, Jesus colocou essa tempestade debaixo dos pés dele, e Jesus vem caminhando por cima das águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O teu problema e o meu problema, na tua família, na minha vida, no sangue, na saúde, na nossa vida, seja onde for, é uma bola de gude, é um caroço de terra para Jesus, porque tudo está debaixo da sua potente mão. Sabe quando é que nós perdemos terreno? É quando nós deixamos de perseverar, é quando nós deixamos de acreditar. Já pensou? Você tem uma promessa poderosa, grande de Deus, e você vem tinindo em uma oração, vindo no altar, e as coisas não acontecem. Passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 8 anos e nada acontece. E na hora que Jesus, ele vem caminhando por cima do mar das águas para te dar vitória e pegar a tua mão e te levantar, e você já desistiu. Jesus volta com a bênção, você não receberá. Mas quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, orando, meus irmãos, e confiando, Jesus chega e pega na nossa mão e levanta e diz: levanta, homem de pequena fé. Aleluia, louvado seja Deus. Ai, te canta, lava, sude, cantarás. Eita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é santo, Deus é poderoso. Eu tenho um tio, irmão, que ele caiu de cima do carro. Foi em média, o motorista não disse que ele ficou com medo, né, nesse negócio de justiça, mas ele caiu em média 90 km por hora na pista. Estou botando pouco. Ele caiu 90 km na pista ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não quebrou nenhuma unha, porque Deus aparou ele ali com aquele vento poderoso. Louvado seja Deus. Ele caiu em cima de sacos ou de colchão. Não, ele caiu no asfalto seco. Esse asfalto aí, o meu tio, o Wilson, aquele que tem aí no bairro ali, aqui no bairro São Francisco. E não relou uma unha, irmãos. Deus guardou a vida dele. Deus é poderoso para fazer na sua vida muito mais do que você pensa, do que você espera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Irmãos, os discípulos não imaginavam que Jesus iria daquela forma. Imagina você, estamos passando por uma tempestade em qualquer área da sua vida, e 3 horas da madrugada em diante, você vê alguém vindo na tua direção, no rumo do teu quarto. Ou você está sem dormir de tanta dor na tua casa, e você vê alguém vindo no seu rumo nesse horário. Certamente você pode se assustar. Os discípulos se assustaram, porque Jesus estava vindo de encontro a eles, caminhando por cima das águas, orando, buscando Deus Todo-Poderoso. Os discípulos ali foram surpreendidos e tiveram medo. Não tenha medo quando Jesus vier te socorrer. Não tenha medo, porque Jesus está vindo ao teu encontro nessa noite. Não tenha medo. Jesus nunca ele vai fazer da forma que eu quero que você quer. Nós queremos que Jesus fale conosco, diga a hora, o minuto, né? Os discípulos não sabiam que o socorro de Jesus viria desse jeito, viria dessa forma. Eles disseram: é um fantasma. Quem é aquele que vem caminhando sobre as águas, sobre o mar? É um fantasma. É algo sobrenatural de outro mundo. Quem é? Era Jesus, que vinha caminhando no poder para socorrer o discípulo, para lhe acalmar a tempestade. Era ele, era o Filho de Deus. Ele está aqui nessa noite, na tua vida. Mas pastor, como pode ainda pregarmos a palavra de Deus com tantas coisas contrárias em nosso meio, na igreja? Jesus nos chamou não com espírito de temor, mas com espírito de esperança, mas de temor a Deus e não de temor a circunstância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 27, eu vou caminhar para encerrar. Louvado seja Deus. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo,
sou eu, não tem mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a tempestade, os ventos se levantam contra nós, a primeira coisa que vem a dúvida é o medo de morrer. Glória a Deus. A confiança tem que estar plena em Cristo Jesus, louvado seja Deus. E Jesus disse: sou eu, não temas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmão, Deus não opera. Ele não vai operar da maneira que nós queremos. Ele vai operar de uma forma diferente. E ele vai chegar atrasado para muitos, mas para ele chega sempre na hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me e ter contigo por cima das águas. Ele criou coragem, ele disse: Senhor, se é tu mesmo, se é tu mesmo. Ele não acreditava mais. Quando não tem mais virada na tua vida e na minha vida, quando não tem mais virada na vida de um parente seu, que ele está decretado para a morte, será que ainda há fé na nossa vida? Será que o Senhor, Ele acha terra, condição para que essa semente venha crescer, venha brotar e crescer frondosa dentro de nós? Será que nós podemos dizer: Senhor, eu vou esperar com fé, eu creio no milagre, no agir de Deus? Então Pedro, ele fala em nome do grupo todo. Ele diz: se és tu. Ele não tinha certeza ainda que era Deus. Mesmo Jesus falando dizendo que sou eu, ele ainda não tinha certeza que era Jesus. Você precisa ter certeza que Jesus está na tua vida, no nosso meio. Louvado seja Deus. Aleluia. Mesmo em meio a lutas e a dificuldade. O versículo de número 29: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, salva-me. Pedro teve medo. Pedro, quando olhou para a tempestade, pela dificuldade, irmão, pelo caminho estreito, no caminho estreito, Pedro pediu socorro a Jesus. E Jesus não negou. Jesus pegou na mão de Pedro no braço de Pedro, e levantou ele. E acudiu. Assim ele fará conosco nessa noite, com as nossas vidas. Ele nos dá esse socorro, esse suporte nessa noite para a glória de Deus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Jesus não segurou ele no braço dele, aqui na mão dele. Louvado seja Deus. E o que Jesus disse, meus irmãos? E estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? A dúvida, irmãos, é um terreno pantanoso. A dúvida não pode existir na nossa vida, mas nós temos que crer em todas as circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não pode existir na nossa vida: será que Deus vai dar vida? Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus é mesmo na minha vida? Esse tanto de tempo, eu não aguento mais, Senhor. Mas você tem que aguentar, porque é a ordem dele, é a palavra dele para nós. Nós temos que crer, acreditar, porque Jesus está vindo na quarta vigília da noite para trazer cura, para trazer esperança e para te trazer milagre nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Fique todos nós na graça de Deus, revestidos do Espírito Santo, e tenha fé, porque Jesus, ele pode estar demorando, mas na quarta vigília da noite ele chegará para te socorrer, para socorrer esta igreja, o seu povo e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.